Vamos para mais um cafezinho? Eu tava pensando em continuar o cafezinho de ontem de manhã, né? Eu falei de gestão de conhecimento. Eu tava pensando em falar algum tema mais gerencial e um pouco mais voltado à sociologia, ali, às coisas que eu leio, né? E aí eu fiquei lembrando na minha cabeça aqui alguns fatos, né? E me lembrou muito um fato que aconteceu esse ano de uma empresa que eu indiquei a empresa para um amigo meu, mas a empresa foi comprada por um outro grupo, cresceu bastante e mudou radicalmente o tipo de gestão, né? E aí o que aconteceu com esse tipo de gestão, né? As pessoas que estavam numa empresa eles tinham um senso de pertencimento muito àquela empresa, né? Então, assim, da empresa anterior, né? Eles achavam que eles eram iguais ali a todo mundo, aos gestores, aos diretores. E assim, eu já trabalhava nessa empresa, né? Na empresa anterior, e a gente tinha um senso de pertencimento. Pô, eu tinha acesso ao a diretoria, conseguia conversar, eu conseguia ter assuntos com eles, né? E eu vou falar um pouco sobre o senso de pertencimento nesse cafezinho aqui, né? E aí pode ser tanto bom para quem é de gestão, quanto para quem é profissional mesmo, peão, como o pessoal falava no emprego, falava, né? Que tinha a rádio peão, né? E aí e aí, quando mudou de empresa, né, o senso de gestão mudou radicalmente, né? O que eles perceberam? A ideia de gestão, né? Esse amigo meu percebeu assim que essa empresa que eles eram, a contratação era difusa, tinha várias empresas. Nessa outra tinha uma casta de gerentes, assim, tipo, você via que, pô, eu sou dev aqui, eu não vou subir para gerente. Ele sentia isso, cara, eu não vou subir. Tipo, ele começou a ter falando assim, cara, eu não vou subir, eu não vou subir, eu não vou subir. E aí começou a pensar, aí eu conversando com outras pessoas me disseram assim, não, que só sobe quem é de uma faculdade lá, uma faculdade privada muito cara, né? Então começou a perceber e a outra coisa, né? Uma vez conversando com o gerente, um outro conhecido me falou, uma outra pessoa me falou ali na Rádio Peão do Twitter, né? Falou, cara, o que acontece é o seguinte, o cara me falou que a gente é burro. Aí, tipo, porra, a gente é burro. Tipo, e aí, cara, foi assim, eu era antigamente muito cético a essa história de luta de classes, né? Porque, assim, eu já. Na verdade, não é que eu era, né? Tipo, eu achava que ela era mais sutil, uma coisa mais antiga, e que hoje a coisa era mais difusa, né? Mas quando eu vi isso aí, eu falei assim, cara, isso cheira a luta de classes do modo mais clássico que existe. Mas ainda sou crítico a luta de classe, né? E aí eu vou falar desse livrinho aqui, ó. Propaganda, The Formation of Men's Attitudes. Propaganda, a formação da atitude dos homens. Não sei se esse é o melhor título, porque o original é em francês. E a galera critica muito os títulos em inglês. Falam que as traduções originais que foram publicadas no Brasil na década de 70 eram melhores do que. Esse livro é de. Cara, esse livro aqui, esse do Virilá, é de alguns meses antes da primavera. Não sei se é primavera de 68, né? É alguns meses antes de 68 na França. Então, assim, contexto histórico desse livro. Ele tá falando de. Ele fala de várias revoltas. Ele fala de várias revoltas que estão acontecendo na África, né? Na cabeça dele é tudo França, ele é francês, mas ele é a favor, tipo, ó, cara, vai, né? Tipo, vai embora vocês, porque era a luta das colônias pela independência das colônias francesas, né? Mas ele não bota muita ideia dele. Mas qual que é a ideia desse livro aqui? A ideia desse livro vai falar basicamente sobre propaganda e sobre grupos. Sim, nós somos grupos, nós somos. E aí ele vai botar uma outra ideia, que é o que eu quero falar aqui, e vai ter uma ligação uma hora ali com a arte da gestão, né? Observa, lembra que eu falei aqui, ó, esse livro aqui, ele é muito bom. O título original é O Caminho da Gestão, e aqui botou a arte da gestão. E aí o que eu falei? Ó, o caminho da gestão fala que existe um caminho que você começa no início da empresa e você chega, ó, observa a capa dele, ó. Você chega na gestão e você cresce mesmo assim. A arte da gestão lembra a arte da guerra. Então, isso aqui linka com isso aqui. Porque isso aqui eu tô falando do título só. Porque assim, a ideia que a gente tem de gestão no Brasil é uma ideia de guerra. E aí eu vou falar
Não vou falar de luta de classe, não, pessoal, porque eu não sou marxista, né? Bom, mas o que eu vou falar? Até porque, assim, vamos parar pra pensar. Esse cara que achava os inteligentes, ele não é rico. Ele tá longe de ser rico. Ele tá longe de ser diferente da classe social desses meus amigos aí que eu citei. Foram vários, foi difuso, né? No Twitter eu jogava aí e as pessoas respondiam, né? Assim, eles são. Como uma vez eu vi inclusive era um pastor da Rio da Paz falando, né? É pobre matando pobre, é pobre contra pobre. E quem tá pagando por tudo isso aí fica rindo, né? Então, assim, mas assim, criam-se grupos na sociedade e esses grupos têm uma certa coesão, né? E aí existem, assim, os grupos de gerentes, né, gestores, e os grupos de devs, assim, e isso em algumas empresas. Estou falando, assim, basicamente eu tenho uma na cabeça, mas eu já vi em outras empresas, eu já vi isso acontecer, né, em alguns contextos, né? E o que une esses grupos? O que une esses grupos segundo esse carinha aqui, é estética. É estética. É estética, é o jeito de se vestir, é os bens de consumo que ele quer, é os desejos internos, né? Então, assim, você cria uma mitologia ali calma, assim, se você tá sendo, pô, mas não tem nada prático pro meu dia a dia, nada prático pra uma empresa, que sua gestão não tem nada prático pro meu gestor. Eu vou chegar num ponto aqui que eu vou dizer assim, ó, como a gente consegue criar um senso de pertencimento de uma maneira interessante. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Então, assim, tô divagando aqui, tô jogando várias coisas, até porque algumas pessoas falam assim, oh, eu gosto quando você tem uma abordagem mais sociológica. Então, eu vou chegar lá. Pode ficar calmo aí, tá? Então, ele fala assim, o que une esses grupos, né? Os sonhos, os desejos, não sei, talvez um teórico marxista falaria que isso é superestrutura. Ele não usa esse termo, até porque esse livro é de 60 e... Agora não lembro se é 68 ou 67, acho que é 67. É um pouquinho antes de 68. Ele falava de agitações, né? Eram discussões, são sonhos. A mitologia, é o que eu sempre falo, né? Por exemplo, quando eu falo de Tolkien construiu uma mitologia. E ele construiu uma mitologia que era até antifascista. Era a ideia dele. Assim, não que ele tivesse querendo criar um movimento antifascista. Não, ele pensava muito mais longe. Ele criava uma mitologia de... E quando eu falo, né, a escola de gestão Capitão do Mato, eu também tento fazer a mesma coisa. Eu tento construir uma mitologia do que é um bom gestor e do que é um mau gestor. E nesse ponto, eu acho que o mau gestor é aquele cara que ele se acha numa classe separada. Até porque, assim, uma vez eu vi agora eu não lembro se foi um post, uma notícia, um sociólogo, uma entrevista, a pessoa falando da classe de gerentes, que se criou no Brasil uma classe de gerentes. Que é uma classe que se acha diferenciada dessa galera mais braçal, né? Tipo, que assim, no Brasil a gente tem uma cultura que vem lá da escravidão, de trabalho braçal, é trabalho ruim. E aí, assim, você pensa, pô, você deve, né? Mas você podia ter algo mais intelectualizado, gestão, arquitetura. Galera, pra mim, trabalho braçal é trabalho. Trabalho é trabalho, né? Tipo, se eu fosse virar um tech lead, eu seria um tech lead mão na massa. Se eu fosse virar um gestor, seria um gestor um pouco mais mão na massa. Se eu fosse virar um arquiteto, seria um arquiteto que faria POC, que faria apresentação, que faria... tipo, eu já fui arquiteto. Aliás, quando eu fui arquiteto, a gente tentou montar um time de dev, não conseguiu por uma questão de negociação com um time terceiro, e eu rodei o primeiro sprint sozinho, né? E aí foi uma questão, tipo, apresentando para todos os diretores, e aí falou assim, pô, mas só tem o Vitor, a gente tá reclamando que tem muito trabalho, eu rodei o primeiro sprint sozinho, né? E ficou uma gambiarra, porque, tipo, foi coisa pra caramba no primeiro sprint, eu tentei adicionar, eu fui o puro tático, né? A adicionar valor. E aí eu não vejo, eu não vejo essa diferença, assim, tipo, eu não vejo o trabalho manual de inferior qualidade. Aliás, eu falei falar isso em algum momento, né? Que isso é uma coisa muito grega, muito... Os gregos que acreditavam que o trabalho intelectual, o trabalho mais elitizado, o trabalho dos deuses, o trabalho manual, o trabalho tanto que os gregos escravizavam pessoas, a gente tem essa noção de que a democracia grega, eles escravizavam pessoas, eles não faziam
trabalho nenhum, né? Eles ficavam só discutindo, tomando vinho e surubão, né? Baco era um dos deuses principais dele. Baco vem de baca... Então, eu não quero que o YouTube fique brigando com o meu vídeo aqui, né? Então, essa visão vem muito da visão que existia nos gregos. Aliás, assim, se você lê o Novo Testamento, os cristãos brigavam muito com essa visão, eles criticavam essa visão. Quem lê ali entende, eles criticavam essa visão de existe essa diferenciação de espiritual, que era espiritual e carnal. Eles criticavam isso. A visão cristã era unificadora, né? Era o Deus que encarna, então era uma visão unificadora. Não era essa visão diferenciadora, que é o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é essa visão que ela vai distinguir, né? Ela vai romper, ela vai se existe o trabalho intelectual e existe o trabalho braçal. E quem faz o trabalho intelectual, ele merece ele merece mais dinheiro, mais poder, mais tudo. E, cara, isso não existe. No mundo isso tudo é trabalho. Tudo, tipo, o gerente ali vai ter que fazer uma planilha no momento, vai ter que... e tem até algumas pessoas que me criticaram quando eu falo de carreira, que não faz sentido ter carreira, né, para dev. Carreira é pro Neymar? Não, discordo. Não sei nem quem é Neymar, gente. Nem entro nesse ponto desses adolescentes mimados. Mas o que acontece é o seguinte, existe carreira, a gente tem conhecimento acumulado. O nosso trabalho, por mais que seja braçal, ele tem conhecimento acumulado. Eu vou acumulando conhecimento, eu vou cada vez conhecendo mais de Java, de Kafka, de Spring, blá blá blá. Eu vou conhecimento acumulado e eu consigo negociar esse conhecimento com quem quer comprar a minha força de trabalho. E a negociação é de força de trabalho. A negociação não é Tá, beleza. E agora deu 12 minutos e aí eu tenho que concluir, né? E como é que o que isso tem a ver com o meu dia a dia, o dia a dia de empresa? Tem a ver que, assim, se a gente fomenta essa guerra, a gente vai criar numa das classes o senso de não pertencimento. O senso de não pertencimento é aquilo que sempre falam, espírito de dono. Mas por que existe espírito... Por que as pessoas... Eles pedem espírito de dono, por que não existe o espírito de dono? Por quê? Porque não existe igualdade. As pessoas não se veem como dono. Eles veem assim, pô, que nem assim, vai bater. A empresa num dia vai dizer que teve um lucro recorde, mas no dia seguinte fez layoff. Então, assim, quer dizer que existe uma desconexão, né? Uma desconexão de gestão e parte de baixo. E eu falo para todos, né? Assim, a gente tem que... Eu falo isso há bastante tempo. Tem um livro chamado... não sei onde está aqui, eu acho que nem está em casa, que é A Cidade Perversa, Liberalismo e... Agora eu não sei, eu vou deixar o link aqui, né? Que ele fala que, assim, a gente deu a liberdade de gozo, né, às pessoas. Então, assim, quando uns trabalham, os outros podem fazer tudo, né? Aí, assim, a gente teve esses dias um bilionário indo para o espaço de novo. A gente com uma crise climática aqui, bilionários gastando combustível fóssil para viajar para o espaço para fazer nada. Eu já falei pra minha esposa, assim, eu só vou pro espaço no dia que lá tiver um deck, servir caipirinha, tiver uma piscininha e, tipo, uma praia legal, ou algum centro histórico ali, de no mínimo 300 anos ali pra eu visitar, assim, um passeio cultural. Não vou pro espaço pra ficar dentro de uma nave, sei lá, comendo bolinha, não. Se tiver um petisquinho ali, uma caipirinha, eu posso até ir, mas, assim, não vou pro espaço pra ficar, só pra... Não, tem que ser. Eu sou meio hedonista nesse ponto de viagem. Eu quero turismo cultural e um pouquinho de. Brincadeira, pessoal. Mas a gente tem essa história. Então, assim, tudo que eu falei para aqui é assim, como é que a gente. O que é o espírito de dono? Né? O espírito de dono é uma coisa que o dono tem que ele quer forçar nos outros. Aí ele quer que os outros idolatrem ele, né? E aí os outros não aderem. Ninguém adere, gente. Ninguém vai aderir. Se a pessoa não se sente igual, ou ele vai ser um puxa-saco que vai só dizer sim pra você e que vai ser pernicioso pra você, a gente pode falar isso amanhã. Puxa-saco, ele é pernicioso, ele é um problema pra sua empresa. Se livre do puxa-saco. Ou ele vai ser um predador. Predador, assim, tipo, ele não vai querer. E aí eu tô falando pro dono do negócio. Ele não vai querer te ajudar. Ele vai querer só, sei lá, bagunçar com o negócio. Era isso, meu cafezinho travou que fala. Eu espero que tenha te ajudado ali, que tenha dado alguma, sei lá,
quebrado alguma mitologia aí sua. Valeu, foi quase 15 minutos, eu acho que vai dar 15 minutos, não deu 15 minutos.